Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando para conquistar o objetivo de vocês, certo? O tema dessa redação, da redação na prática, é a xenofobia. É um tema bem discutido, é um tema muito atual, é um tema que volta e meia está tendo notícias nos jornais, nos sites. É um tema propício para cair na redação, como todos os outros, né? A gente sabe que a xenofobia ela pode ser caracterizada, certo? Pela aversão ou repúdio ou ódio aos estrangeiros e que pode estar essa prática de aversão ela pode estar fundamentada em diversos fatores históricos, culturais ou religiosos, certo? Então, existe muito aqui no Brasil, certo? E em outros países também. Então, é um tema que dá para a gente fazer diversas relações. É um tema que a gente dá para abordar muitas questões. Questões sociais, questões políticas, questões econômicas, certo? Então, vou tentar ser rápida, porque você já conhece a estrutura da redação, tá bom? Então, a gente vai iniciar com a nossa introdução, que a gente já conhece, a gente já está cansado de fazer, a gente já tem uma prática da nossa introdução, tá bom? Então, a gente inicia sempre assim. Então, pessoal, só para relembrar, esse primeiro período da redação é chamado de Introdução 1, ou seja, é a parte da introdução em que a gente vai abordar o contexto em que o Brasil, mais especificamente, porque o tema está voltado para o Brasil, e aí, só um aviso, existem temas no Enem que eles abrangem o Brasil e o mundo, certo? E existem temas que vão abranger somente o país, o Brasil, na verdade. Então, é interessante que vocês tenham atenção no tema, porque se vocês abordarem a xenofobia no Brasil e no mundo, não vai ficar uma coisa coerente, vocês vão fugir do tema. Se o tema fala xenofobia no Brasil, é só para abordar a xenofobia dentro do país, tá bom? Por mais que existam casos xenofóbicos fora do Brasil, mas a gente tem que atender ao que o tema está pedindo, tá bom? Então, nessa introdução 1, a gente vai abordar o contexto, certo? Que o Brasil está passando. E lembrando que essa introdução 1, a introdução em si, vai ter uma parte que ela vai ser respondida no desenvolvimento, que é essa primeira parte, certo? E a segunda parte, que a gente chama de introdução 2, ela vai ser respondida na conclusão, tá bom? Então, perceba que a nossa redação ela está coerente e coesa, ou seja, os parágrafos estão interligados, certo? Então, no desenvolvimento, a gente vai apresentar argumentos, certo? Esses argumentos, eles precisam estar claros, esses argumentos, eles precisam estar objetivos, certo? Para cumprir a competência 4, que seria a apresentação de uma ideia clara e coesa, ou seja, uma ideia que faça sentido, que o leitor consiga entender, no caso, o corretor da redação do Enem. Então, a gente vai escrever no desenvolvimento o porquê, quais são as causas e consequências
apesar do Brasil ter avançado no contexto histórico, no contexto social, por que os problemas ainda persistem? E aí a gente tem que apresentar as causas e posteriormente as consequências, nunca ao contrário, certo? Então, essa introdução 1, ela vai ser respondida no desenvolvimento. Então, pessoal, essa introdução 2, ela vai ser respondida na conclusão. Ou seja, a gente está afirmando que, apesar desse contexto, o problema ainda persiste, certo? E para sanar o problema, foi criado, no caso do tema da xenofobia, a Secretaria Especial de Direitos Humanos. E aí, qual o objetivo dessa medida? O que é que ela serve? Qual a finalidade dessa medida? Então, a gente afirmou que ela foi de fundamental importância no monitoramento de casos e de acolhimento da população estrangeira. E aí a gente usa um conectivo, certo? Um conectivo textual, que dá a ideia de contradição, ou seja, apesar da criação de tal medida, os problemas ainda persistem e, por conta disso, é necessário criar novas medidas para sanar, ou seja, para diminuir essa realidade. Então, quando a gente começar a elaborar as propostas de intervenção, a gente vai estar respondendo essa introdução 2, certo? Eu vou só colocar o parágrafo certinho, por questão de costume mesmo, certo? Então, essa é a nossa querida introdução, que vocês já estão carecas de saber, de praticar também, tá bom? Agora a gente vai começar com o desenvolvimento, e o desenvolvimento ele apresenta causas e consequências, certo? Mas antes de apresentar causas e consequências, é necessário a gente colocar um tópico frasal, ou seja, uma ideia resumida, uma síntese do que vai ser discutido no desenvolvimento, certo? É como se fosse uma apresentação do parágrafo de desenvolvimento, uma apresentação pequena, não precisa ser 3 ou 4 linhas. É uma síntese, um resumo do que vai ser discutido, certo? Então, o tópico frasal que eu escolhi para esse tema eu estou afirmando que a sociedade brasileira é constituída por descendentes de imigrantes de todas as partes do mundo. E aí a gente vai apresentar as causas e as consequências, né, dessa diversidade na sociedade brasileira e quais são os impactos, certo? Em relação ao tema que seria a xenofobia. Como a xenofobia ela vai se relacionar com essa diversidade de indivíduos aqui no Brasil, tá bom? Então, para iniciar o primeiro argumento, a gente vai colocar um conectivo que dê a ideia de continuidade, ou seja, eu vou começar a responder o tópico frasal, eu vou começar a explicar o porquê dessa síntese, desse tópico frasal, dessa ideia que eu
resumir para iniciar o desenvolvimento, certo? Então, vou usar nesse sentido, ou seja, no sentido do tópico frasal, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala Estado pertinente a órgão público, a gente tem que escrever com letra maiúscula, certo? Estado, em relação ao estado emocional, se você está triste ou alegre, é com letra minúscula. Mas Estado, em relação ao órgão público, a Constituição, é com letra maiúscula, certo? Certo? Então, esse primeiro argumento é um argumento bem atual, certo? Porque a gente está vendo inúmeros problemas políticos, inúmeros problemas sociais, inúmeros problemas econômicos aqui dentro do Brasil e que, consequentemente, vão afetar as pessoas que vieram de outros países, certo? Então, eu utilizei com a atual conjuntura política e econômica do país. É notável a omissão do Estado na criação de leis e de fiscalização mais eficientes e mais específicas para o combate à xenofobia, em consonância, ou seja, em conjunto, com o melhoramento das leis já existentes que garantem a igualdade e a liberdade de todos os imigrantes, certo? E aí, para iniciar o segundo argumento, a gente vai utilizar o conectivo de adição, certo? Para colocar a segunda causa, tá bom? Primeiro causa e depois consequência.
Então, esse segundo argumento, e aí, pessoal, como eu disse para vocês em outros vídeos, é necessário que a gente coloque no máximo 3 argumentos, 3 causas, certo? Porque isso vai fazer com que o desenvolvimento fique uma coisa completa e os argumentos não fiquem soltos, tá bom? Então, esse primeiro argumento, se vocês perceberem, eu usei duas causas em um mesmo período, certo? E, posteriormente, eu adicionei a terceira causa. Quando eu digo assim, quanto à conjuntura política e econômica do país, é notável a omissão do Estado na criação de leis e de fiscalização mais eficientes e mais específicas para o combate à xenofobia, em consonância, em conjunto, então eu vou adicionar mais uma causa, com o melhoramento das leis já existentes que garantem a igualdade e a liberdade de todos os imigrantes. Então, se vocês perceberem, aqui é uma primeira causa, certo? Eu vou colocar aqui para vocês perceberem. Aqui é a causa 1. Aqui é a causa 2. E aqui é a causa 3, certo? A causa 3, eu utilizei o conceito de etnocentrismo e racismo, certo? Que são bem impregnados aqui no Brasil. E o etnocentrismo e o racismo, como vocês já devem saber, são dois conceitos associados a determinados tipos de discriminações, certo? O etnocentrismo, pessoal, ele está pautado num pensamento de superioridade de uma cultura sobre a outra, certo? Ele também pode ser definido como preconceito cultural, tá bom? Já que diferentes sociedades possuem diferentes culturas. Cada sociedade tem seu modo de enxergar o mundo, certo? Uma vez que alguns autores afirmam que a cultura é o óculos dos indivíduos, ou seja, a gente enxerga o mundo de acordo com a nossa cultura. Aqui os brasileiros enxergam, por exemplo, a preservação ambiental diferente daqueles que moram nos Estados Unidos. Então, depende muito da cultura e do modo como fomos criados, tá bom? Já o racismo, ele designa um tipo de preconceito às raças, etnias ou características físicas dos indivíduos, que aí a gente entra com o conceito de preconceito racial, tá bom? E existem diversos tipos de preconceito. Existe preconceito estrutural, existe preconceito linguístico, existe preconceito social, preconceito racial, preconceito econômico e outros subpreconceitos, certo? Então, essa terceira causa, eu entrei com esses dois conceitos e aí eu já entro com conhecimento histórico, um conhecimento interdisciplinar com a disciplina de história. E aí eu digo assim, ademais, o etnocentrismo e o racismo consolidados no Brasil corroboram, ou seja, contribuem para um pensamento de superioridade em conjunto com preconceitos pertinentes a raças e às características físicas, políticas e sociais. Então, perceba, quando eu digo que o etnocentrismo e o racismo, eles corroboram para um pensamento de superioridade, esse primeiro argumento diz respeito ao etnocentrismo. Em conjunto, ou seja, mais, certo? Com preconceitos pertinentes, aí eu já entro na parte do racismo, a raças, preconceito racial e as características físicas, políticas e sociais, que, como eu disse anteriormente, são subpreconceitos dos indivíduos. Sobretudo, e aí eu entro com o método da exemplificação, ou seja, exemplificar o que a gente colocou para ficar uma coisa mais completa. Sobretudo os nordestinos e principalmente os africanos e os haitianos, tá bom? Ô Malu, mas você disse no início do vídeo que a gente só poderia colocar coisa do Brasil. Os argumentos são argumentos pertinentes ao Brasil. A gente pode exemplificar com argumentos que se referem a outros países, certo? A depender do tema. Então, a gente sabe que o preconceito com os nordestinos começou desde a época da urbanização, certo? Da construção de Brasília, em que ocorreu o êxodo rural, em que os brasileiros saíam da zona rural para ir para a zona urbana, na cidade de São Paulo, mais especificamente, atrás de trabalho. Então, aí já começou
as práticas de preconceito e práticas xenofóbicas dentro do país, tá bom? E aí eu vou entrar com as consequências. Como consequência, observa-se a intolerância ou a discriminação social frente a determinadas culturas e nacionalidades. Gente, vocês invistam em conectivos textuais. São muito, muito importantes para a vida de vocês. Certo? Então, quando vocês estiverem fazendo desenvolvimento, vocês procurem pensar as consequências de acordo com as causas, certo? Então, o que o etnocentrismo e o preconceito eles podem provocar na sociedade? Podem provocar uma intolerância ou uma discriminação, certo? Frente a determinadas culturas e nacionalidade. Então, perceba que eu retorno sempre os períodos dentro do parágrafo, eles estão se complementando, estão ligados, tem sentido, tem coerência, tem coesão, certo? Além disso, nota-se o constrangimento moral, principalmente com agressões físicas e psicológicas. Então, vocês têm que pensar as consequências a partir das causas, tá bom? Não ao contrário. Sempre causas e consequências, nunca esqueçam. E aí a gente vai entrar no nosso D2, que aqui é o parágrafo de conclusão, onde a gente vai apresentar as propostas. No máximo, 2 propostas de intervenção. Essas propostas elas precisam estar detalhadas, ou seja, respondendo quem faz, como faz e para que faz, certo? Então, para iniciar o nosso D2, a gente vai colocar um tópico frasal também. Mas esse tópico frasal, a gente vai citar uma medida, outra medida, diferente da que a gente citou na introdução. A gente vai citar outra medida que foi feita para diminuir o problema e afirmar que, apesar de existir tal medida, muito ainda precisa ser feito. Então, a gente vai desenvolver o parágrafo de conclusão a partir dessa afirmação do tópico frasal. Se muito ainda precisa ser feito, o que fazer diante dessa situação? E aí a gente vai entrar com as 2 soluções, certo? Certo? Então, a gente vai agora dizer quais são as outras medidas, quais são as outras 2 soluções que precisam ser feitas, que precisam ser consolidadas para sanar o nosso problema. Então, perceba que só essa frase aqui, muito ainda precisa ser feito, já conecta com essa frase da introdução, certo? Então, perceba que nosso texto está super, super coeso, super, super coerente, tá? Isso vai ser muito bom para a competência 4. Então, vamos entrar com a primeira proposta de intervenção.
E aí, pessoal, é uma estratégia argumentativa que eu usei, que a gente percebe que nas consequências eu coloquei que existem agressões físicas e existem agressões psicológicas. Então, como eu disse para vocês no primeiro vídeo da redação na prática, que a gente precisa responder, a gente precisa criar soluções de problemas que foram citados num desenvolvimento. Não pode, de jeito nenhum, a gente criar soluções de problemas que não existem. Se a gente citou, por exemplo, aumento de mortes no desenvolvimento, a gente precisa apresentar soluções que vão reduzir esse aumento de mortes. Se a gente citou a ausência de ciclovias, né, no caso da mobilidade urbana, a ausência de transporte de qualidade, a gente vai ter que propor medidas que melhorem esses transportes públicos e criem mais ciclovias. Então, a gente vai ter que responder, vai ter que solucionar problemas apresentados no desenvolvimento. Então, vocês percebam que aqui eu utilizei as agressões físicas e psicológicas, e aqui eu já coloquei psicopedagogos, ou seja, são pessoas formadas em pedagogia, obviamente, psicologia, que vão auxiliar, certo, nesses traumas psicológicos sofridos por esses imigrantes. Então, perceba que um parágrafo está conectando ao outro, certo? Adotem Então, perceba, pessoal, que nessa primeira solução, o agente interventor são as escolas, certo? As escolas, os professores e os psicopedagogos. Como eles vão fazer? Adotar o modelo pedagógico proposto pelo instrutor Jean Piaget, e aí já é um conhecimento além, certo? Porque, assim, a gente não pode ficar com esse pensamento de que só desenvolvimento precisa de conhecimentos interdisciplinares. O que a gente puder fazer para apresentar outros conhecimentos que vão além da redação em si, vai ser muito bom para a nossa nota final. Então, perceba que aqui eu utilizei um conhecimento da área da pedagogia, que é Jean Piaget, ele é um biólogo, ele é um pedagogo, e que ele estuda o desenvolvimento do ser humano e como é que o início do desenvolvimento vai afetar na aprendizagem. Se vocês tiverem interesse, vocês acham inúmeros artigos dele na internet. E uma da metodologia dele para o ensino-aprendizagem é justamente essa metodologia construtiva. Como ele vai fazer essa metodologia construtiva? A qual forneça conhecimentos contínuos e dinâmicos sobre os malefícios das práticas xenofóbicas. Com qual finalidade? A fim de que haja uma maior conscientização dos indivíduos a partir das suas interações com o meio, ou seja, interações com outras pessoas, interações com o meio social, certo? O meio político. E aí, a partir dessas interações, que o indivíduo ele vai perceber quais são essas adversidades enfrentadas por estrangeiros, certo? Pelos estrangeiros.
Então, sempre quando vocês tiverem, se vocês tiverem curiosidade, vocês leiam sobre Jean Piaget, vocês leiam sobre Paulo Freire, leiam sobre Bauman, leiam sobre os sociólogos atuais, os sociólogos contemporâneos, sociólogos, pedagogos, filósofos, porque eles sempre vão ajudar vocês, certo? Então, como a gente já percebeu, a primeira solução está super detalhada, e agora a gente vai entrar na segunda solução. Certo? Então, vamos ver se essa segunda conclusão, essa segunda proposta está detalhada. Atrelado a isso, é necessário que o Estado, ou seja, o agente interventor dessa segunda solução é o Estado. Como vai fazer? Invista na criação de mais leis objetivas e fiscalizações concretas, uma vez que aqui no desenvolvimento eu falei que existe uma missão do Estado na criação de leis e de fiscalização. Então, aqui eu estou solucionando o problema que eu sei no desenvolvimento, certo? Invista na criação de mais leis objetivas e fiscalizações concretas, contratando mais seguranças e policiais especializados na proteção de fronteiras. Então, quando eu escrevo que na criação de mais leis, ou seja, dá a entender um conhecimento prévio que existem leis e que já existem leis e que é necessário criar mais. E aqui eu afirmo que a segunda causa é o melhoramento de leis já existentes. Então, perceba como as ideias elas se encaixam perfeitamente, certo? Então, antes de vocês fazerem o parágrafo de conclusão, é necessário que vocês releiam, revisem o parágrafo de desenvolvimento. Assim como, quando vocês estiverem fazendo o parágrafo de desenvolvimento e vocês entrarem na questão das consequências, vocês revisem as causas, para o texto ficar coerente e coeso, certo? Quem faz, como faz, investido na criação de leis mais específicas e fiscalizações concretas, contratando mais seguranças e policiais especializados na proteção de fronteiras. Com qual finalidade? Para que haja uma diminuição de casos de denúncias e de agressões físicas, certo? E discriminação social frente a determinadas culturas e nacionalidades. Além disso, quando eu falo que haja uma diminuição de casos de denúncias, é também que haja uma diminuição de constrangimento moral, tá bom? Então, perceba que essa redação ela está completamente coesa, está completamente coerente, tá bom? E aí, para a gente finalizar, como eu falo para vocês, a nossa redação ela tem a introdução, o D1, que se refere a desenvolvimento, e o D2, que se refere à conclusão, ou se refere ao parágrafo que apresente propostas de soluções detalhadas. A conclusão, propriamente dita, a gente vai fazer uma síntese do que foi dito no parágrafo de desenvolvimento e de conclusão, ou seja, o que foi dito no D1 e no D2. Então, a gente começa assim. Portanto, e aí é um conectivo de finalidade, que dá a ideia de finalidade.
certo? Então, esse período 1, ele vai responder ao período 1 da conclusão, quando a gente fala que teve os avanços tecnológicos, os avanços na era da globalização, que existe uma democracia no Brasil, certo? Então, a gente retorna essa ideia, dizendo que é preciso aproveitar essa democracia que a gente citou, essa euforia democrática, criadas com os debates políticos e as inúmeras manifestações na área da segurança pública. Por que segurança pública, maluco? Porque refere-se a casos de xenofobia, refere-se a casos de agressões físicas, agressões psicológicas, de preconceito e de discriminação, coisas que foram abordadas no desenvolvimento. Para dialogar com os novos atores políticos, essas e outras soluções para a redução de casos xenofóbicos no Brasil. Então, a gente está, né? A gente se refere à conclusão, certo? Nessa parte, outras soluções para a redução de casos xenofóbicos no Brasil. Dessa forma, ou seja, cumprindo o que foi dito aqui no D2, né? Abordando as propostas de intervenção, o país irá se alinhar aos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, tão difundidos pelos iluministas. E aí a gente já usa um conhecimento histórico, certo? Da época do iluminismo. Tá bom, pessoal? Então, percebam que todo o parágrafo eu uso um conhecimento além da redação em si, além da estrutura da redação em si. Isso é muito, muito, muito importante para a gente ter uma ótima nota na redação do Enem, certo? Um grande beijo e bons estudos.